boa noite. Nós somos do grupo 12, composto por mim, Hudson, pelo Dom Juan e pelo Pedro Henrique. Nós iremos explicar o funcionamento do MOSFET. A gente, pelo transistor MOSFET, o que a gente quer é melhorar a condutividade elétrica no silício, que é um semicondutor. Ele por si só não conduz tão bem, mas a gente quer maneiras de conduzir melhor para formar o nosso transistor. O transistor MOSFET é composto por quê? Por umas zonas dopadas do tipo P, silício dopado com tipo P, e outras duas dopadas pelo tipo N. Além disso, ele também tem uma camada de óxido e outras portas de metais. Falando um pouco mais sobre a dopagem em si, a gente tem a dopagem tipo P, que a gente adiciona ou boro ou galho. E por que boro ou galho? Porque o boro ou galho, comparado ao silício, eles têm um elétron a menos na banda de valência. Isso faz com que aconteça esse surgimento de pequenos buracos por essa falta de elétron na banda de valência. Já no tipo N, que é outro tipo de dopagem, acontece o contrário. A gente adiciona o fósforo, que tem um elétron a mais na banda de valência que o silício, e esse elétron a mais acaba por se tornar um elétron livre. E isso, na prática, adotado ali no nosso MOSFET, faz com que a gente tenha duas regiões, uma com buracos, outras com elétrons livres, e principalmente ali ao redor, na ligação das duas, como uma tem elétrons livres e a outra tem buracos, é natural que esses elétrons preencham esses buracos. Porém, quando eles começam a preencher bem ali na proximidade, eles criam uma zona de depressão, que é uma zona neutra ali, e impede essa passagem de elétrons de um para o outro. Por isso, quando você liga uma bateria entre o source e o drain, nada acontece. A gente não consegue ter essa condutividade elétrica. Porém, por isso a gente tem um gate, que é uma placa de metal ligada numa bateria positiva, e embaixo dele também tem um isolante. O que acontece com isso? Assim que ligado o gate, ele gera um campo elétrico para baixo, que ele pega elétrons livres do tipo P. Por mais que o tipo P tenha buracos, ele tem ainda assim alguns elétrons livres. E esses elétrons livres acabam por ser atraídos para a parte superior. Eles não conseguem passar pelo gate para a bateria, porque justamente pelo isolante. Então ocorre esse acúmulo de elétrons na parte de cima. Esse acúmulo de elétrons na parte de cima acabam preenchendo os buracos do tipo P. E além de preencher os buracos, sobram esses elétrons livres em excesso, o que cria esse canal de ligação entre o source e o drain. Então, assim, dessa forma, quando a gente liga uma bateria positiva no drain, os elétrons conseguem percorrer o fluxo ali de ir para a bateria, voltar no source, e como eles agora têm um canal, ele consegue também se realimentar ali do source indo para o drain, e mantendo essa corrente constantemente, criando assim um bom condutor a partir do nosso semicondutor. Agora também a gente vai explicar um pouco também sobre o processo de fabricação e como a gente vai chegar fisicamente pelo nosso MOSFET. Sim, agora eu vou explicar um pouco da construção do wafer. É uma sequência de 4 processos para se obter esse wafer, que é a obtenção do lingote, o ajuste do seu diâmetro, a divisão em fatias e o tratamento da superfície. Nessa primeira etapa, é feita pelo método que chamaremos de método CZ, que consiste em um procedimento de derretimento do silício policristalino, e nessa etapa, que ele está derretido, fundido, é feito o processo de dopagem do tipo P. E com o silício monocristalino, chamado cristal semente, ele é mergulhado nesse silício policristalino e feito o processo de contrarrotação. Esse processo é feito justamente para melhorar a homogeneidade da dopagem. A segunda parte do processo é o ajuste do seu diâmetro, como ela é feita. O lingote ele é moído até que seja chegado um diâmetro desejado. A quarta parte, que é a divisão em fatias, ela é feita por um procedimento que é usado um fio enrolado em rolos rotativos, e esse fio passa por esse cilindro, cortando esse lingote em wafers. A quarta e última parte é o tratamento da superfície. Os wafers eles ficam em espécie de engrenagem, e existe também uma pasta. Essa pasta é usada para remover o silício da superfície, o silício danificado, e reduzir até uma espessura desejada. E o polimento é feito com material adequado para esse procedimento. Então a gente vai ter o wafer, mas a gente vai querer transformar agora em um transistor. Na verdade, a gente vai querer fazer isso. Um wafer formado por diversos transistores MOSFETs.
A organização do MOSFET em si é essa, que é a que a gente quer chegar no fim. Mas com o nosso wafer a gente só vai ter o substrato com dopagem tipo P. O processo de fotolitografia que a gente vai fazer é a construção dessa estrutura camada por camada. Então, para o início, a gente vai querer fazer as camadas delimitadoras, são essas do canto do nosso MOSFET, e para isso ela é formada por um óxido de silício. O processo de fotolitografia, como ele consiste? A gente vai proteger as partes que a gente quer manter e expor as partes que a gente quer retirar ao plasma, pois ela vai conseguir retirar sem danificar o nosso wafer. Para a gente proteger, a gente vai aplicar uma substância fotorresistente, que consiste em uma substância que vai conseguir proteger o plasma, mas que ela consegue mudar suas propriedades quando exposta aos raios UV. Para a gente expor essa substância aos UV, a gente protege as partes que a gente quer manter, então essas partes laterais, e vai expor a parte central aos raios UV, tornando assim a sua solubilidade melhor e que a gente então faz com que a gente retire muito mais facilmente, mantendo a parte que a gente quer tirar exposta. Então, quando a gente coloca o plasma, essa parte exposta é retirada. E a substância fotorresistente é facilmente retirada para que a gente consiga, então, fazer as outras camadas. Nesse momento, a gente consegue fazer o nosso gate, que vai ser formado por uma camada bem fina de óxido e uma camada de cristal policristalino. Essa camada é realmente mais fina para que a gente consiga fazer o nosso campo eletromagnético mais facilmente. E então a gente só quer o centro. Então a gente vai proteger a parte central, cobrir com a substância fotorresistente, então expor ao plasma para retirar as partes não desejadas. Com isso a gente percebe que tem duas faixas que a gente manteve exposta e que são os espaços que a gente precisa ter com a nossa dopagem do tipo N, já que elas estão sendo separadas pelo nosso gate, que será onde terá a formação do nosso canal, e torna-se perfeito quando a gente começa o bombardeamento com os átomos de fósforo, pois apenas nessa faixa serão formadas as dopagens do tipo N, são separadas por esse espaço que servirá para o nosso canal. Mas agora a gente não precisa de tudo isso exposto, a gente quer que sejam apenas partes específicas que serão ligadas aos metais que a gente fará para a formação do circuito. Com isso, a gente cobrirá toda a parte de óxido de silício e retirará apenas esses quadrados para o contato com o metal com o processo de fotolitografia. Com isso, a gente conseguirá colocar o metal e também com o processo de fotolitografia retirar os excessos. Com isso, a gente percebe que a gente já tem nossa estrutura pronta, já que a gente percebe que a gente tem o nosso substrato do tipo P, o nosso source, a nossa drain e o nosso gate, e duas zonas dopadas do tipo N, sendo possível, então, a formação do canal. Com isso, a gente vai terminar o nosso processo e também a nossa apresentação. Então, eu agradeço pela atenção e pelo tempo.